Oi, gente, boa noite. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo de segunda-feira. Eu vou continuar da onde nós paramos, no nosso último encontro. Esse encontro acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. A gente pratica um pouco de meditação silenciosa e depois eu comento um pouco esse texto que nós estamos lendo. No caso aqui é o livro Portões da Prática Budista. Então, a gente vai dar continuidade aqui na página 80. Nós estamos falando sobre a impermanência, e aí o Rinpoche, ele segue assim. Fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance para trazer benefício aos outros e para trazer benefício aos outros e para reduzir os venenos da mente, de modo a não causar o mal a nós, nem aos outros. Se praticarmos a virtude e reduzirmos a desvirtude, este sonho, que chamamos de vida, irá melhorar. Ao recordar a natureza da nossa experiência, que é impermanente como um sonho, iremos, por fim, despertar e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Isso também fica um pouquinho difícil para a gente entender, principalmente se tem alguém assim chegando agora para ouvir, né, essa gravação, porque fala, como assim, né, esse sonho que chamamos de vida, né, retornar, recordar a natureza da nossa experiência, que é impermanente como um sonho. Então, isso tem a ver com o que a gente já tem falado, né, quem está chegando agora, se puder dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, é importante para pegar essa sequência, porque a gente está comparando essa vida, né, pela nossa ignorância, pela nossa falta de... Nós, como se a gente tivesse perdido a memória de quem realmente nós somos, em essência, né? Além dessa personalidade aqui, falando com vocês, Milene, com esse corpo, eu sou algo muito além disso, né? Se a gente for pensar que eu não sou esse corpo ou essa personalidade, mas a essência, né, a alma que está habitando esse corpo, né, eu vou muito além dessa personalidade. Só que a gente parece que esqueceu disso e a gente fica agarradinho apenas a esse corpo e a essa personalidade. Então, quando o Rinpoche fala dessa vida que a gente, desse sonho que a gente chama de vida, é aquilo também que eu já falei outras vezes, né? Quando a gente lembra de alguma coisa que aconteceu no passado e que lá no passado a gente achou que era a coisa mais horrorosa ou mais maravilhosa, e aí a gente se fixou muito naquilo, hoje, quando a gente lembra, parece que foi um sonho, né? Então, se eu pensar na minha infância, na minha juventude, eu sei que foi eu sei que eu vivi aquilo, mas tá tão assim abstrato, né? Tá tão efêmero que parece que foi um sonho, não parece que foi real. E a gente hoje, passando pelos nossos problemas, a gente super acredita no problema e sofre horrores. A gente não lembra que vai passar, porque vai passar, né? Infelizmente, as alegrias passam. E ainda bem, as tristezas e aquele sofrimento, aquela dor daquele momento também passa, né? Ainda bem. Então, ele está se referindo ao sonho nesse sentido, tá? Que as coisas não duram para sempre. Eu era criança, eu não fiquei criança para sempre. Meu corpo mudou, a minha mente mudou, né? Tudo mudou, a vizinhança ao redor mudou. Onde tinha casa não tem mais, subiu prédio, aonde era terreno foi construído condomínio, e todas as coisas vão mudando constantemente. Então, o que nos cabe, que daí é isso que ele está falando, já que a gente tem essa vida, o que a gente tem que fazer? Reduzir os nossos venenos mentais, né? Como ele citou aqui, reduzir os venenos da mente, que é esse excesso de apego,
que é a raiva, e que é essa, ai, como é que é a palavra? Essa aquisitividade, né? Essa coisa da gente querer ter tudo, que seria mesmo o apego, né? Então, eu quero ter tudo para mim, e também essa identidade, né? Eu achar que eu sou apenas isso. Seja, eu sou a Milene professora, eu sou a Milene filha, eu sou a Milene esposa, mas como se eu fosse esse ser, que eu sou muito além disso, né? Eu também sou essas coisas, mas eu sou além disso. Então, se eu me apego muito a essa identidade, por exemplo, a identidade de filha, né? Se a minha mãe fica doente por algum motivo, alguma coisa acontece, eu preciso cuidar dela, trocar fralda, dar comida na boca, e eu fico presa na identidade de filha, eu vou sofrer muito por falar, olha só, agora eu tenho que cuidar da minha mãe. Ao passo que, se eu entendo que aquele ser humano que está na minha frente é um ser humano que precisa dos meus cuidados, independente, né? Pelo contrário, até por ter me criado, me gerado, me alimentado, eu vou fazer isso com muita devoção e alegria, mas sem o rótulo filha, porque agora é quase como se ela fosse a minha filha. Então, a gente só precisa, nesse sentido, né, da gente não se fixar no rótulo. A mesma coisa a esposa. Se por acaso meu marido resolve ir embora, né, me abandonar, qualquer coisa do tipo, e eu fico ali naquele rótulo de esposa, abandonada agora, no caso, né, vou ficar sofrendo, sofrendo. Então, eu penso que eu sou um ser que estou numa condição de esposa, né? Mas que esse ser que também está numa condição de marido, no caso, o meu marido, ele também tem a liberdade de se manifestar da maneira que ele quiser. Então, caso ele ache que a felicidade dele não está mais em ficar comigo e quiser deixar de ser marido, eu tenho que ter uma mente flexível o suficiente, o entendimento, para não ficar na esposa. Então, ele nem é mais marido, mas a esposa ficando aqui vai ficar carregando esse sofrimento por 10 anos, 15 anos. Olha, meu marido me abandonou, meu marido me abandonou. Não dá, né, gente? Então, assim, nesse sentido de ficar preso aos rótulos, é muito sofrimento. E isso é um dos venenos mentais. A gente fica preso nesses papéis que a gente representa na vida, porque a gente representa, como eu disse. Eu sou feliz de ser esposa hoje em dia, né? Mas se o dia que não rolar de ser, paciência, né? Vamos ser outra coisa, então. Aí ele continua assim: à medida que a nossa compreensão da impermanência e da natureza ilusória da realidade aumenta, né? Então, a natureza ilusória da realidade é isso. Né? Assim, eu não fui sempre esposa, eu fui solteira, eu fui, né, sei lá, bagunceira, qualquer coisa do tipo, e isso mudou. Né? Então, as coisas têm essa realidade que eu falo, isso é real, isso é verdadeiro, é ilusório. Por quê? Porque em algum momento vai passar, tudo tem um começo, um meio e um fim, não é? Então, à medida que a gente vai compreendendo essa impermanência de uma maneira a aceitá-la como uma coisa natural, né, como uma coisa que é assim, a nossa compaixão também aumenta. Por quê? Porque a gente vê que, aprisionados em sua crença no sonho, sem nenhuma compreensão da impermanência, os seres vivem angústia e sofrimento tremendos. Então, quantos exemplos a gente poderia dar, inclusive de nós mesmos, do sofrimento que a gente tem com relação aos nossos apegos, de todas as espécies. Não quero nem ficar citando ou pessoas que morreram, situações de doença, ou até mesmo separação, mas se a gente for pensar em situações de mudança de casa, às vezes você muda para uma casa melhor, mas aí você sofre porque você vai deixar aquela casa que você cresceu, que você foi feliz, né? Então, assim, seriam muitos os exemplos de que a gente fica aprisionados
na crença de que dessas coisas que a gente vive são reais, verdadeiras. Não que elas sejam mentira, não é isso. Aquilo que você está vivendo hoje é o que você tem que viver hoje. Só que a gente parece que pensa que vai durar para sempre. Esse é o problema. Hoje você vai viver o hoje e amanhã você vai viver o amanhã. Amanhã você não tem que estar preso no passado. Eu não posso viver hoje pensando em coisas de 10 anos atrás. Eu não vou conseguir ser feliz dessa forma, né? Então, conforme a gente vai entendendo com mais clareza esse assunto, que é um assunto bem difícil, e é lógico que ele não se esgota aqui nessa conversa que eu estou tendo com vocês, é um longo estudo, né, para debater, para refletir, coisas para se falar. E à medida que a gente vai avançando nesses estudos e aumentando a nossa compreensão, é o que o Rinpoche fala, inevitavelmente a nossa compaixão aumenta, porque a gente olha e vê o quanto as pessoas são aprisionadas nos entendimentos delas que são mais estreitos. É como se elas vissem apenas uma parcela daquilo que a gente está chamando de realidade. Ela vê só um lado. E aí, a gente que conseguiu ampliar um pouquinho a nossa visão, a gente olha e vê o aprisionamento da pessoa, e isso gera compaixão em nós. Pelo fato de acreditarem na solidez da sua experiência, né? As pessoas é isso que eu acabei de falar, né? Acredita que é aquilo mesmo, né? Então é que eu falei que meu marido é meu marido, se ele deixa de ser meu marido, eu vou sofrer muito. Reagem com apego e aversão quando o seu karma surge, criando mais karma negativo e perpetuando ciclos de sofrimento. Então, para a gente, essa noção de karma é diferente, né? Do karma, por exemplo, talvez da maneira como os espíritas enxergam, né? A gente enxerga o karma apenas como uma consequência, uma recorrência. Então, a gente pode dizer que tem karma positivo, karma negativo. O karma negativo é aquele que traz sofrimento, que acarreta sofrimento. E o karma positivo é aquele que, de alguma forma, facilita a evolução, o caminhar, mas a partir de uma bem-aventurança, de um bem-estar, né? E aí, esse apego ou essa aversão, né, quando a situação, a circunstância se repete, porque às vezes a gente passa, né, repetidas vezes pela mesma situação, fala, gente, de novo, nossa, mas isso está acontecendo comigo de novo, né? Isso são as nossas marcas kármicas. É como se a gente estivesse num filme que se repete, né? Por quê? Porque é o nosso funcionamento interno, a maneira como eu enxergo as coisas, aí gera um entendimento a respeito daquilo e eu ajo, né? Eu tenho uma ação de uma determinada forma. Essa ação vai gerar uma consequência. E aí eu fico perpetuando isso. Então eu enxergo, tomo uma atitude, aí a atitude volta. Eu colho o resultado dessa ação. Então isso para a gente é o karma, o ciclo do karma. E aí acontece alguma coisa na minha vida, como ele disse aqui, né? O karma surge e ou eu tenho apego ou eu tenho aversão, mas eu vou reagindo de forma a perpetuar esse ciclo. E aí isso acontece normalmente com as pessoas. Então a gente olha e fala, puxa, se de repente tal entendimento, né, chegasse até essa pessoa talvez conseguisse diminuir o sofrimento dela. Então é assim que a gente vai seguindo devagarzinho, mesmo que seja com passo de formiguinha, avançando, né, nesse caminho rumo a essa felicidade que não é dependente, ela não depende dos fatores externos, é uma felicidade que a gente vai encontrar dentro da gente através do nosso bem-estar, da nossa plenitude. E a gente vai diminuir o sofrimento, porque as coisas que acontecem ao nosso redor não vão ter tanto poder, né? Mesmo que a gente se entristeça, se preocupe, até se enraiveça,
mas vão ser coisas bem pontuais e a gente vai conseguir olhar, ter lucidez, discernimento, soltar, respirar e começar de novo e seguir em frente, enfim. Então, hoje eu vou parar por aqui. Espero que tenham gostado. E aí a gente volta na semana que vem, tá bom? Muito obrigada. Namastê.